Se você não estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, a Bíblia ela será apenas mais uma informação e não a palavra de Deus. Quando você pega uma revista para ler, você absorve a informação que ela está trazendo. Você absorve a informação, ficou armazenado na sua cabeça uma informação. Só que a Bíblia, ela não contém só informação. Na Bíblia podemos encontrar a mudança que nós precisamos. Amém, pessoal? Então, eu não posso só apenas ser um ouvinte da palavra de Deus, eu tenho que ser um ouvinte praticante. Eu não posso apenas querer ter só informação da Bíblia, só informação. Talvez alguém esteja aqui e tenha até mais conhecimento de Bíblia do que eu. Tem até mais conhecimento de Bíblia do que eu. Tenha mais tempo de igreja do que eu. Talvez a idade que eu tenho seja o tempo de igreja que muitas pessoas têm. Mas esse tempo de igreja, esse conhecimento de Bíblia, não está fazendo a pessoa ter frutos para a vida dela. Ela não está conseguindo ter frutos desse conhecimento, desse tempo de igreja. A Bíblia para ela é apenas mais uma informação onde ela aprende alguma história e por aí vai. E por mais que você fale assim, pastor, mas eu sou uma pessoa que estou firme na fé, amém. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes passamos por situações em que a dor, em que a tribulação, ela faz você esquecer da promessa que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo? Você tem uma promessa de Deus. Amém, pessoal? Você tem uma promessa de Deus, não só uma, várias. Você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas às vezes a tribulação, a dor, ela faz a sua mente dar um branco. Como é que pode? A mesma pessoa que estava aqui na igreja agora há pouco, dizendo que não ia desistir, dizendo que ia pegar firme, já está abrindo mão, já está desistindo, já está deixando de lado tudo que ela escutou. Parece que tudo que o pastor falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela não absorveu nada. Ela esquece a promessa de Deus por conta de uma tribulação momentânea que ela está enfrentando. E uma coisa que você não pode esquecer é que sobre você há uma promessa. Diga, sobre mim há uma promessa. E eu não posso esquecer. Amém, pessoal? Você não pode esquecer que sobre você há uma promessa. A promessa de quem? De quem? De Deus. O diabo não esquece que você tem a promessa. Sabia disso? O diabo não esquece que você tem a promessa. Por isso que ele se levanta de todos os jeitos, de todas as formas, para fazer você desistir. Para você esquecer exatamente essa promessa. O diabo não esquece. Presta atenção, só para você. Eu estou fazendo aqui uma introdução para a gente ler aqui esse livro e você entender. A Bíblia fala que Jesus vivia falando o seguinte, que ele iria morrer, mas depois do terceiro dia ele iria o quê? Ressuscitar. Jesus vivia falando isso, ele vivia falando isso. Só que a gente vai ver que na hora em que Jesus está ali pregado numa cruz, todos os discípulos sumiram, um único discípulo que ficou com ele foi João. O restante, os 11 sumiram. E enquanto Jesus estava ali no túmulo, os discípulos estavam já fazendo outras coisas. Pedro, que tinha abandonado a profissão dele, voltou a pescar novamente. Eles esqueceram a promessa de Deus porque viram Jesus pregado numa cruz, aí falaram, acabou. Acabou. Parece que eles esqueceram, parece que eles sofreram uma lavagem cerebral. E aquilo que Jesus tinha pedido para eles fazerem, eles não fizeram mais. Mas entenda, quando colocaram Jesus no túmulo, que era um local onde eles
onde eles jogavam, né, o corpo da pessoa, ficava ali. Os religiosos que tramaram a morte de Jesus falaram o seguinte: ele vivia falando que ia ressuscitar ao terceiro dia. Olha aí, olha aí. Ele vivia falando que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então vamos fazer o seguinte: quando vocês colocarem o corpo dele lá, vocês vão colocar uma pedra pesada, a maior que tiver, ali no meio, que é para caso ele ressuscite, não saia dali, fique lá preso mesmo. Fizeram isso. Para você ver, o diabo não esquece a promessa de Deus que ele fez na sua vida, mas às vezes a própria pessoa esquece. A própria pessoa esquece. Está lá triste, abatido, desanimado, e o diabo não esquece. Aí o que a Bíblia fala? Que mulheres, ele foi crucificado na sexta, não foi isso? Sim ou não? No sábado, levaram o corpo de Jesus para ser sepultado, né? Deixaram ali, botaram a pedra. Domingo, a Bíblia fala que mulheres foram lá para poder levar o quê? Quem sabe? Um perfume para poder perfumar o corpo de quem? Isso é forte. A Bíblia vai falar que foi Maria e Maria Madalena, quem Jesus tinha expulsado os demônios. Agora imagina como elas iam usar o perfume se tinha uma pedra ali, fincada, que impedia qualquer pessoa de passar. Como elas iam jogar o perfume? Como elas iam passar o perfume no corpo de Jesus? Elas nem lembraram dessa questão. Elas nem lembraram. Mas aí a gente aprende uma coisa, sabe o que, pessoal? A gente aprende que quando a gente faz as coisas olhando para a nossa condição, é porque é difícil, é porque não dá, tem uma pedra ali, não tem como. Quando você faz as coisas olhando para a sua condição, você nem começa. Você nem sai do lugar. É porque a igreja é longe. Se você ficar olhando só para os obstáculos, para as situações, você não sai nem do lugar. Sai nem do lugar. Então aí a gente aprende que a gente tem que seguir Jesus, tem que fazer a vontade de Deus, sem olhar para as situações que eu vou encontrar no caminho. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Aí a Bíblia fala que elas foram, quando chegaram ali no sepulcro, a Bíblia fala que a pedra tinha sido removida, e sobre a pedra havia ali 2 anjos. Olha que coisa forte. 2 anjos removeram uma pedra enorme, com um peso incalculável. E aí você sabe, elas ficam tristes, aí elas... Vocês não viram uma pessoa que estava aqui? Não, quem estava aqui já não está mais. Pode olhar. E quando elas olharam, a Bíblia fala que elas viram um lençol dobrado, que era o mesmo lençol que tinham, né, coberto Jesus, cobriram Jesus com o lençol, mas quando elas foram olhar, o lençol estava como? Dobrado. Amém, pessoal? Por que o lençol estava dobrado? Por que o lençol estava dobrado? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Tirar a gravata aqui, que é para você. Tem um lençol. Guardanapo aqui, tá bom. O lençol estava como? Dobrado. Bem dobradinho. Estava dobrado. Não sei se alguém aqui já fez curso de etiqueta. Alguém aqui já fez? Já? Num restaurante, como é que funciona? Você está ali comendo, e isso vem desde a tradição lá atrás. Os judeus também faziam isso. Quando você está ali comendo, eles deixam ali o guardanapo, não é isso? O pano, alguma coisa para você ficar se limpando, né? Sim ou não? Se você pegou aquele pano, aquele lenço, e deixou ele dobradinho na mesa, e aí você está dobradinho lá, você já comeu, passou, né, se limpou e deixou dobradinho, dobrou ele todinho, e aí você sai,
Mas o lenço ficou como? Entenda bem. O garçom, o mordomo, entende o quê? Daqui a pouco ele vai voltar. Porque está dobrado. Daqui a pouco ele vai voltar. Ah, mas ele saiu. Mas se ele deixou dobrado, ele vai voltar. Mas, quando você come, né? Se limpou e deixa bagunçado. Aí ele entende o quê? Está satisfeito. Aí é quando ele chega e fala, posso tirar o prato? Está satisfeito? Uma sobremesazinha, quer mais alguma coisa? Vocês sabiam disso, sim ou não? Então, se o pano estiver dobrado, o lenço estiver dobrado, significa que ele daqui a pouco vai voltar. Ele foi ali no banheiro, daqui a pouco ele volta, porque está dobrado. Quem está entendendo? Por que o lençol estava dobrado? Porque Jesus é forte, né, gente? A missão não tinha acabado. Jesus ia, deixa aí, daqui a pouco vocês vão me ver novamente. Glória a Deus, gente. Tudo na Bíblia, gente, tem um significado. Até as vírgulas têm um significado. Por isso que você tem que estar atento na hora do culto. Cada palavra que sai daqui não é o Vitor falando, é a palavra de Deus que está chegando a você. Enquanto uns estão comendo a Bíblia, comendo tudo que eu estou falando, outros estão com o mundo desabando, está com a cabeça na morte da bezerra. E aí ela sai do culto e fala assim, fui para o culto, não aconteceu nada. Lógico, porque você também não fez nada. Você não prestou atenção em nada. Por isso que Deus não conseguiu fazer nada. Entenda. Jesus, ele não tinha acabado ainda a sua missão. Ele iria voltar, e ele vai voltar. Então, sabendo disso, nós, cristãos, temos que fazer o quê? A nossa parte. Sabe como é que Deus age, gente? Deus, ele age da seguinte maneira. Você vai dar o passo, mas não está vendo o chão. Não tem chão aqui, como é que eu vou pisar? Se eu pisar aqui, eu vou cair. Não tem, o chão só vai até aqui. Se eu der mais um passo, eu vou cair. Deus, ele é aquela pessoa que quando você dá o passo, ele coloca o chão para você não cair. Fé é exatamente isso aí, é a certeza do que eu não estou vendo. Fé é a certeza do que eu não estou vendo. É a convicção daquilo que eu estou esperando. Eu não estou vendo nada acontecer, pastor. Por que eu vou para a igreja? Aí é que está a fé. Porque se você não está vendo nada, você deve continuar buscando, fazendo a sua parte, obedecendo, sendo fiel a Deus, porque daqui a pouco vai aparecer. Eu estava falando agora há pouco para uma pessoa, pastor, ô semana amarrada. Chegou aqui para mim um rapaz e falou, ô semana amarrada, pastor. Foi 50% de queda nas minhas vendas. O que eu faço? Aí eu falei para ele, semana que vem vai recompensar. O que não veio nessa vai vir na outra. Final de mês, final de mês. É só você crer e fazer sua parte, obedecer. Deus, ele é o chão, meu amigo, que você vai pisar. Então não tenha medo. Continue agindo, continue caminhando, continue fazendo a sua parte. Ainda que você não esteja vendo nada. Ainda que você esteja vendo tudo ao contrário, Deus é aquele que não vai deixar você cair. Glória a Deus, gente. Ele age de acordo com as nossas obras. Ele age de acordo com o fruto das nossas ações. Entenda, se você não faz nada, Deus também não faz nada na sua vida. Por que Deus não faz nada na minha vida? Porque você também não faz nada. Por que Deus não me escuta, pastor? Porque você também não escuta Deus. Você só quer chegar na igreja e quer que tenha um cardápio aqui à sua disposição. Tem gente, hoje a gente está vivendo uma geração de crente mimado. Crente cheio de querer, cheio de posso falar sim ou não, gente? Vou falar que nem, aqui todo mundo é cearense, né? Todo mundo é cearense aqui? Então vocês vão entender o que eu vou falar. Hoje a gente vive uma geração de crente cheia de frescura. Cheio de frescura. Qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa se chateia, qualquer coisa deixa de devolver o dízimo, qualquer coisa desiste, qualquer coisa para de vir para os cultos. Oh, geração abençoada.
Hoje a gente está vivendo uma geração de crente que está desse jeito, ó. Ela quer chegar no culto, ela quer que tenha ali um cardápio no pé da porta, um cardápio, aonde está ali? Palavras bonitas, cura, prosperidade, perdão, revelação, revelação, cura. Eu quero isso e isso. Se não tiver, ela não vem mais. Sim ou não? Sim ou não? Se não tiver o que ela queria no cardápio, não vem mais. Então hoje a gente está vivendo uma geração de crente mimado. Por que Deus não atua mais como era antes, pastor? Porque muitas pessoas não estão fazendo como muitas pessoas faziam antes. Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? E cadê o Moisés que olhava para Deus, que não tinha medo de nada? Cadê o Abraão que tinha coragem de fazer tudo para Deus? Cadê o Elias? Por que Deus não faz o fogo descer do céu? E cadê o Elias que invocava Deus com fé, com fervor, que tinha uma fé acelerada? Então Deus conta conosco. Eu primeiro tenho que fazer a minha parte, depois Deus faz a dele. Entenda, Deus ele não age, ele reage. Isaac Newton, ele determinou a lei da física, né? Toda ação gera uma reação, não é isso? Sim ou não? Então se você não faz nada, você também não recebe nada. Se você não vai à igreja, não busca, você quer o quê? Tudo na vida a gente só conquista se a gente for atrás. Amém, pessoal? Tudo na vida você só conquista se você for atrás. Mas aí a gente vai olhar o WhatsApp da TV, está lá, oração para isso, oração para aquilo, oração para isso. Aí, pastor, só mais uma coisa, oração para isso também. Aí a gente fala, vem para a igreja? Não, porque fica longe. Aí mora aqui pertinho, na Serrinha, mora aqui no Montes, João 23. Mas ela pede oração todo dia. Ora aí por mim, vem na igreja. Não dá, porque eu tenho que cuidar não sei de quem, eu tenho que olhar o cachorro, não posso deixar a casa só, e isso e aquilo outro. Em outras palavras, quando ela fala assim, ora por mim aí, eu não estou dizendo você, né? Porque você veio, é diferente. Mas quando ela deixa lá, ora aí por mim, em outras palavras, ela está dizendo assim, faz o que eu não vou fazer. Ir para a igreja, faz o que eu não vou fazer. Então a gente hoje está vivendo uma geração de crente assim, que tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, ela acha ruim. Se o milagre não chegar na hora que ela quer, ela logo acha que Deus não está mais ouvindo ela não quer mais vir para a igreja, ela não quer mais obedecer. Fui para a igreja, tudo ficou pior. Aí por conta que tudo ficou pior, ela quer, sabe? Ela não quer mais vir. Cadê aquela fé viva que as pessoas usavam no passado e fazia Deus se manifestar? É isso que tem faltado nos dias de hoje. Porque se você for uma pessoa determinada, se você for uma pessoa corajosa, se você for uma pessoa que anda com Deus, obedecendo a sua palavra, sendo fiel à palavra dele, você pode ter certeza que o mesmo Deus que se manifestou no passado vai se manifestar na sua vida hoje, no presente também. Está escrito, Deus ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre vai ser. O que mudou foi a nossa fé. O que mudou foi a nossa fé. Vamos lá para Joel. Joel, né, que eu pedi para você abrir. Abriu aí? Joel, capítulo 1, versículo 4. Dá para botar? Cadê o Bruno? Tu acha que consegue botar a Bíblia, Bruno? Se não botar, tem problema não. Dá certo aí? Tá? Joel, capítulo 1. Eu pedi para você abrir no começo. Joel capítulo 1, versículo 3. Vamos começar do versículo 3 aqui. Quem tem a Bíblia online, né? Quem não, acompanha pelo telão, tá? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. Pode ser um pouco diferente, mas é a mesma coisa, tá? Porque é tirado da vossa boca.
Versículo 5. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Em algumas palavras vai dizer assim: o que o gafanhoto destruidor não destruiu, vai vir um devorador e vai vir destruir. O que o devorador não destruiu, o migrador vai vir e vai destruir. Em outras versões está escrito assim. O que é isso, pastor? O que o senhor está querendo falar com isso? O que a palavra de Deus quer falar com isso? Quer dizer, sabe o quê? A pessoa está vivendo uma situação ruim, situação difícil. Se ela não se voltar para Deus, o que o mal não conseguiu destruir, outro mal vai vir e vai conseguir destruir. O que a pandemia não conseguiu acabar com ela, vai vir outra praga e vai vir destruir ela. O que o desemprego não fez, ao término do relacionamento ou o desemprego, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: pastor, Deus sabe aonde tocar. Deus sabe. Eu sou pai. Ele estava falando para mim. Mas eu era mais apegado ao dinheiro do que ao meu filho. De repente Deus criou uma situação onde eu me vi sem nada. Aquilo ali acabou comigo. Aquilo ali me deixou triste, eu ia me matar. Aí eu sem dinheiro, veio o vício para completar. O que a falta de dinheiro não destruiu, o vício veio e destruiu. O que o vício não destruiu, quando a mulher estava indo embora, veio e destruiu. Então entenda, enquanto Joel estava falando o seguinte: vocês, se não se voltarem para Deus, vai vir um mal maior e vai destruir o que não destruiu ainda. Vamos lá, continuar. Eu parei em qual versículo? 5, versículo 6. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão o quê? Enlutados, né? Aí fala. E 10. O campo está como? Assolado. A terra está como? De luto. Porque o cereal está o quê? A vide se secou. As olivas, o quê? Se murcharam. Versículo 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. Versículo 12. A vide o quê? O profeta vai falar o que está acontecendo. Vocês não estão se voltando para Deus, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo, o quê? E já não há alegria entre os filhos do homem. Como é que estava a situação do povo, hein? Estava triste, né? Eles não tinham mais o quê? Alegria. Porque tudo que eles construíram estava como? Secando. Estava tudo seco. Tudo que eles lutaram para ter, estavam aos poucos o quê? Secando, se acabando. Secando, a tendência é o quê? Se acabar. E Joel estava falando, vocês têm que fazer a parte de vocês. Que é o que eu estava falando agora há pouco. Gente, eu não posso vir à igreja por você, é você que tem que vir. Eu não posso receber o Espírito Santo por você, é você que tem que buscar para receber. Amém, pessoal? Eu não posso fazer o que é para minha esposa fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Toda terça-feira o bispo está aqui com os pastores
pregando a palavra de Deus, ensinando como o pastor tem que agir diante do rebanho, como tem que tratar as coisas da igreja, como tem que tratar o povo. Mas termina a reunião, não procure eu ter comunhão com Deus para ver onde é que eu vou parar. Não é só escutar, é eu também fazer a minha parte. É eu também fazer a minha. Cada um tem que fazer a sua parte. Ô José, eu estou com sede. Tem como você pegar um copo com água e beber por mim? Dá para fazer isso? Bebe por mim, tá? É isso que você faz quando você deixa de fazer sua parte e passa a querer que os outros façam por você. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que se esforçar. Amém, pessoal? E quantos que estão assim? Quantos que estão assim? Sem alegria? O casamento dela secou. Posso falar sim ou não, gente? Sim ou não? A carteira dela, a bolsa dela, que estava cheia antes, secou. A saúde dela, que era cheia, secou. Ela tinha alegria de montão, mas porque ela não quer andar como Deus quer que ela ande, o que acontece? Secou. Ela já não tem mais alegria, não tem mais prazer nas coisas. A fé dela secou, a obediência dela secou. E como isso secou, a vida dela também o quê? Secou. Capítulo 2 de Joel. Aí é quando o povo se volta para Deus, Capítulo 2 de Joel, versículo 18. Se você tiver uma Bíblia, acompanha por ela. Joel capítulo 2, versículo 18. Aí é depois que o povo, depois que o povo procura se voltar para Deus. Depois que o povo procura fazer sua parte, Joel está lá falando. Vocês têm que se humilhar para Deus. Está tudo secando na vida de vocês. O trabalho de vocês não está fluindo. Está tudo dando errado. Vocês têm que se voltar para Deus. Aí no versículo 18, no capítulo 2, o povo começa a se tocar. O povo começa a se tocar realmente. Na minha vida tem algo dando errado, eu tenho que buscar a Deus, eu vou fazer um jejum por isso. Aí se tocou o povo no capítulo 2. Aí no versículo 18, Deus já está falando o que vai fazer. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que envia o quê? Cereal, o vinho, o óleo, e dele seria o quê? O que estava faltando, Deus estava falando aí, agora que vocês se voltaram, o que estava faltando eu vou enviar. Vai lá, Bruno. E vos não entregareis mais ao opróbrio. Sabe o que é opróbrio? Vergonha. Entre as nações. Amém, gente? Só até o 19, tá? Deus estava falando, agora que vocês se voltaram para mim, eu não vou mais deixar faltar nada. Eu vou enviar e vocês vão se fartar. Vocês não vão ser mais envergonhados. Aí no 23, coloca o 23 para mim, por favor, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Olha aí, Deus estava falando, estava tudo seco. Aí Deus estava falando o quê? Eu vou enviar o quê? Fará descer como outrora a chuva temporã e o quê? Seródia. A chuva temporã. Estava faltando chuva? Estava tudo seco? Você se voltou para mim? Voltou a obedecer? Voltou a ser fiel? Então agora eu vou abençoar. Agora eu vou enviar a chuva temporã, seródia. Que é isso, pastor? Chuva temporã e seródia. A temporã é a chuva que vem antes do tempo. Você não estava nem esperando. Aí isso acontece muito. Você vai estender a roupa, está lá o clima, o sol com raiva da gente, queimando todo mundo. Parece que o sol está nascendo assim em Fortaleza. Vai queimar eles tudinho hoje aqui. Espera aí. Parece que o sol nasce assim hoje, aqui em Fortaleza. Aí de repente começa a fechar o tempo e aí vem a chuva.
Chuva que veio antes do tempo, você estava nem esperando. Mas não está no tempo de chuva, mas veio chuva. Então a chuva temporã é a chuva que vem antes do esperado. Você estava nem esperando, mas já veio. Sabe o que quer dizer isso? Deus está falando o seguinte: se você me obedecer, se você se voltar para mim, antes de você esperar a bênção, eu já vou estar enviando para você. Glória a Deus, gente. Você está nem esperando a bênção, mas eu vou enviar. Como você está obedecendo? Você tinha uma causa na justiça para sair? Já saiu? Já. Por quê? Você está fazendo a sua parte. Glória a Deus. Eu estou orando para Deus abrir uma porta. Já abriu. Eu fiz uma venda que foi durante essa venda, é como se fosse a semana inteira. E logo no primeiro dia, a chuva veio antes do tempo. E a seródia? A seródia é aquela que já era para ter parado, mas está continuando vindo. Não para. Amém, gente? É essa chuva que Deus quer mandar para o povo que vai fazer a sua parte. Glória a Deus. Fica de pé, por gentileza, com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. Se você está com a Bíblia online, então fica com o celular aberto aí na Bíblia. Como é que pode, hein? Jesus, como é que pode? Sabia que teve gente que o Espírito Santo curou aqui no culto?